YouTube, beleza? Aqui é Felipe, nosso vídeo tutorial número 38 sobre C++, diretamente para o canal MrAppleBR. E hoje, galera, eu vou ensinar para vocês uma função chamada SizeOff. Eu vou dar uma parada aí um pouco de ponteiros para nesse vídeo e para ensinar para vocês como é que funciona essa função SizeOff. Bom, ela se escreve desse jeito, certo? Então, traduzindo para o português, seria tamanho de. Então, o próprio nome já diz, né? Ela é uma função para a gente pode determinar o tamanho de um array, de uma matriz, uma variável, em bytes, né? Que é a linguagem do computador, de uma certa forma, né? Então, para que isso vai me servir? Bom, vocês vão entender mais ou menos. Vou dar um exemplo prático aqui para vocês verem para que isso serve. Mas antes, vamos fazer alguns testes, certo? Vamos criar aqui uma variável do tipo char, vou chamar ela de x, por exemplo, certo? E eu vou querer usar essa função, certo? Para eu ver na tela quantos bytes meu computador precisa para armazenar essa variável x no tipo char. Então, vou colocar aqui cout, usar a função sizeOff e passar essa minha variável x. Dar aqui um end line. Então, vamos compilar e ver quanto meu computador precisa para armazenar essa variável. Bom, aqui ele mostra 1 para a gente. Ou seja, meu computador precisa de 1 byte para armazenar essa variável. Bom, se vocês estão assistindo o vídeo e encontrarem algum valor diferente do meu, não se preocupe, vocês não estão programando errado. É que cada computador tem um gerenciamento de memória diferente. Então, pode ser que o meu precise de 1 byte para armazenar, mas o seu precisa de 2. Então, não sei. Estou chutando aqui, mas eu sei que isso pode variar de um computador para o outro. Então, não se baseie pelo número que eu encontrar aqui no meu computador, beleza? Pronto, encontrei 1 byte, preciso de 1 byte para armazenar uma variável do tipo char. Vamos ver do tipo int quanto a gente precisa. Vou compilar aqui. Então, do tipo int, eu preciso de 4 bytes para poder armazenar. Por que eu preciso mais no int do que no char? Porque o char armazena um caractere só, ou seja, ele precisa de muito menos precisão do que um int, que pode armazenar valores muito altos. Ou seja, quanto mais precisão eu preciso, maior o número de bytes necessários para armazenar essa memória, essa variável. Então, vou fazer um último teste aqui com a variável do tipo double, que pode armazenar o dobro do que uma variável inteira normal. É uma variável do tipo, continua sendo inteiro, né? Mas com um pouco mais de precisão. Então, a gente deve esperar aqui um 8, né? Um 8 bytes para poder armazenar essa memória, que é um double, né? Um dobro. Então, feito isso, pessoal, vamos fazer, vamos exemplificar isso daqui, um jeito útil de utilizar o sizeOff, certo? Eu vou criar uma matriz do tipo double, certo? Uma matriz, não, perdão, um vetor do tipo double e vou dar 10 elementos para ele, certo? Com capacidade de armazenar 10 elementos do tipo double. A gente já sabe que cada double necessita de 8 bytes na memória para poder ser armazenado. Então, como aqui no vetor eu posso armazenar 10 elementos do tipo double, então eu tenho que esperar que o sizeOff dele seja 80. Então vamos ver se isso confere. Tá aqui sizeOff. Cadê? Cadê aqui? Vetor. Endline. Então vamos compilar rapidinho aqui. Não é tão rápido quanto no Windows, mas é tranquilo. Então eu tenho 80 aqui, certo? Como eu esperava. É só fazer uma conta rápida de multiplicação. Se um double ocupa 8, 10 vão ocupar 80 bytes. Mas, Felipe, eu ainda não consegui enxergar uma aplicação para isso. Bom, imagine que você não sabe o valor, o número de elementos, né, que tem nesse seu vetor. Em algum programa, talvez você precise, ou algum, sei lá, exercício de faculdade, enfim. Você precisa saber
o número de valor o número de elementos que tem nesse vetor. Então o que a gente pode fazer? A gente pode fazer o seguinte: a gente pode pegar o sizeOf, certo? Da matriz inteira, matriz, que eu estou com matriz na cabeça, do vetor, ou seja, pegar o tamanho inteiro do vetor e dividir pelo tamanho do vetor na posição 0, ou seja, primeira posição aí do seu vetor, certo? Isso vai retornar para a gente o número de elementos, né, que a gente pode armazenar no nosso vetor. Se vocês olharem aqui, eu tenho um 10. Certo, pessoal? Bom, espero que vocês tenham entendido, certo? Como é que funciona a função sizeOf. Um vídeo bem tranquilo para dar um break aí em ponteiros, que mexe bastante com o nosso entendimento até agora de programação. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de curtir, favoritar, seguir a gente no Twitter e curtir a nossa página no Facebook, tranquilo? Um abraço a todos e até a próxima.